Me encontro aqui, grata a Deus por me dar a oportunidade de estar com a sua palavra, trazendo bênçãos para a sua vida. Meu nome é Sueli Arcanjo, estou aqui porque tenho consciência plena que Deus me envia. Então, não saia daí, porque Deus falará contigo. Amém? Volto já. Me aguarde, é só um instante. Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema: o que tens discutido entre vós? O texto bíblico pelo qual estaremos lendo se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículos do 1 ao 37. Diz assim a palavra de Deus: tendo partido dali, caminharam pela Galileia e não queria que alguém soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si, e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles e tomando-a nos seus braços, disse-lhe: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Então aqui está a palavra de Deus, onde através do evangelista Marcos, mas um ensino. Ensino é sempre para a vida prática. Não existe ensino onde haja apenas uma teoria e esta teoria será decorada para de vez em quando houver necessidade, ser ensinada a outros. Não, porque Jesus, ele chama os seus 12 discípulos que estão seguindo após ele, aprendendo dele na prática e ouvindo dele na prática. É assim que Jesus nos ensina. Quando ele está caminhando com os seus discípulos, diz aqui a palavra de Deus no verso 31, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Jesus está comunicando mais uma vez aos seus discípulos, porque Jesus sempre reforça aquilo que ele quer nos ensinar. Ele veio justamente para isso. Ele foi enviado por Deus para estar sendo morto por aqueles que estariam não entendendo a vontade do Pai ensinada por Jesus Cristo e estariam matando o Salvador, mas não simplesmente porque eles teriam essa condição, mas porque é para cumprimento da palavra de Deus. E Jesus explica aos discípulos: ele haveria de ser morto e ressuscitado, ele precisaria morrer para que essa morte trouxesse a vida eterna, a salvação, porque ele precisaria estar derramando um sangue santo para cumprimento da palavra de Deus. E aqui está a palavra de Deus. Jesus trazendo ensinamentos práticos, numa vida prática, para os seus discípulos. Através do evangelista Marcos, ele traz para nós esses ensinos preciosos para que não simplesmente estejamos ouvindo e guardando de forma teórica, para que em momentos oportunos estejamos
levando para outros. Não, quando levamos para outros, levamos numa vida prática com Cristo. Porque Cristo, Ele chama aqueles 12 homens para estar fazendo os primeiros discípulos, aqueles que estariam fazendo outros discípulos. Que Jesus, de uma forma pedagógica do céu, como não existe outro para ensinar com a própria vida, Jesus está ali comunicando a eles que ele haveria de ser entregue nas mãos dos homens e ele seria morto por eles mesmos, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Seria cumprimento das Escrituras Sagradas. Aqui a palavra de Deus descreve a situação em que aqueles homens estavam. Eles não estavam simplesmente prestando atenção naquilo que Jesus falava, mas entre eles discutiam alguma coisa que chama a atenção de Jesus e que serve para correção. O próprio Jesus Cristo como mestre para os seus discípulos. A palavra de Deus, no versículo 12, que eles não entendiam esta palavra e eles receavam interrogá-lo. Eles receavam fazer a pergunta a Jesus, como se eles tivessem que falar: mestre, por que isso tem que acontecer? Por que que o Senhor será morto? Por que que os homens irão matá-lo? E por que que o Senhor ressuscitará ao terceiro dia? E na cabeça deles, naquele momento, eles não conseguiam compreender, mas o que vinha na mente deles é o que eles estavam chamando a atenção de Jesus. Quando eles estão chegando no destino, a cidade de Cafarnaum, entravam numa casa. Naquele momento, Jesus pergunta. Aqui a palavra de Deus não diz em que casa era, mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela é aquela que é considerada uma semente e ela é levada até os corações, porque vem em forma de semente para ser plantada, porque precisa ser germinada e gerar frutos. E é o que a palavra de Deus está fazendo com cada um de nós agora, nesse momento, porque a casa, na palavra de Deus, de forma simbólica, significa as vidas, onde a palavra de Deus está sendo plantada. Não importa qual é a casa, mas importa que essa casa esteja recebendo a maior semente que só Deus tem para oferecer, que ela, de forma real, ela é a menor semente, porque é considerada como se fosse um grãozinho de mostarda, mas que semeada, plantada, germinada, ela dará frutos e ela se tornará na maior árvore que existe. Assim é a palavra de Deus. O Senhor quer encher os nossos corações destas sementes para que elas venham gerar frutos, e frutos bons, frutos de arrependimento para a vida eterna. Entrando naquela casa. Versículo 33, que estáveis vós discutindo pelo caminho? E aqui é o ponto chave onde Jesus quer falar conosco. O que é que nós temos discutido entre os nossos? É aquilo que traz fortalecimento espiritual, mental, físico, ou estamos discutindo coisas que estão contrárias à palavra de Deus? Porque Jesus, a partir do momento que ele traz para nós o verdadeiro ensino, esse ensino precisa ser colocado em prática. Sabemos que não é fácil, porque não somos bons, bom é Deus, o próprio Jesus disse. Então, estamos numa carne, onde nesta carne grita pelo pecado, mas a palavra de Deus quer nos encher através do seu Espírito, ligado ao nosso Espírito, para que nós sejamos cheios da sua presença. E uma vez sendo cheios da sua presença, o que será gerado em nós é a palavra de Deus. Amém? Mortificando as nossas carnes, o nosso ser que
está contaminado pelo pecado, mas livrado dele pela presença de Deus e pela sua palavra. Voltando ao texto, Jesus Cristo, em cima daquilo que eles questionam entre si, discutem entre si, Jesus vem aplicar o seu ensinamento. Naquele momento, eles se calam. Diz aqui o verso 34 que a partir do momento que escutam aquilo que na verdade só eles sabiam entre si, mas que Jesus esclarece a eles em voz alta os próprios pensamentos deles, que com certeza falavam de forma baixinha para que Jesus não percebesse, mas Jesus percebe tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, estava ali na forma de Filho. Amém? Cumprindo a vontade do Pai e trazendo aquilo que o Pai o orienta a fazer, que é fazer discípulos e ensiná-los o reino dele, o reino do seu Pai, Pai de Jesus. Ele era o Filho de Deus que estava ali. Jesus agora vê que os seus discípulos estão calados, porque a pergunta de Jesus toca na alma. A palavra de Deus toca profundamente nas nossas almas, porque traz um confronto com aquilo que está nos nossos corações e assim confronta os corações dos discípulos, onde precisa estar somente a palavra que estava sendo trazida para eles, porque era algo muito sério. Jesus haveria de pagar pelo preço dos pecados de toda a humanidade que estaria completamente perdida se não viesse o grande e eterno Salvador Jesus Cristo para trazer a palavra de Deus, a palavra que liberta. Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso Salvador, o nosso grande e eterno Salvador. Só Ele tem o poder de nos conduzir aos céus. Estamos aqui nessa terra, estamos respirando, mas não sabemos qual será o último dia do nosso suspiro aqui da terra. E a partir daí, onde estaremos? Existe um espírito que retornará para Deus, mas a nossa alma grita por libertação. E essa alma precisa ser tratada para que um dia venha receber um corpo glorioso. É a grande promessa de Deus, é a vida eterna. Quando Jesus vier nos ares buscar a sua igreja, nós não sabemos o dia e nem a hora. Esta igreja universal, igreja invisível, que Deus conhece e vê cada um que verdadeiramente está ligado, enxertado na videira eterna que é Ele mesmo. E essa igreja, quando Jesus Cristo vier nos ares buscar a sua igreja, ela será arrebatada, como no abrir e no piscar de olhos. A terra dará conta nos quatro cantos, e quando cada um que for chamado por Deus através de Jesus Cristo subirá com um corpo glorioso. Amém? E esse corpo glorioso poderá entrar no céu, porque no céu não entra pecado. Então o sangue de Cristo nos redime e nos lava dos nossos pecados. Por isso, Ele precisou cumprir as Escrituras Sagradas. Ele precisou ser morto pelos homens e ser crucificado, e depois, ao terceiro dia, ressuscitar. Então Ele ressuscitou, Ele vive, Ele não está preso numa cruz de madeiro ou de prata, de ouro. Ele não está, Ele está livre, Ele está agora assentado à destra do Pai, mas Ele é o nosso advogado, Ele advoga por nossas causas, e nesse momento os céus estão abertos e Ele contempla a cada um de nós. E esse momento onde Ele disse que onde 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas no nome dele, Ele estaria presente. Ele está presente aqui agora, na pessoa do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. 3 em 1, só Deus. Amém?
completando a palavra de hoje, o Senhor Jesus está prestes agora a trazer um grande ensinamento, não simplesmente para os discípulos, mas a sua palavra é atual. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e ela penetra até na divisão da alma do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta é a palavra de Deus, aquela que agora corta para os 2 lados. Ela fala comigo e contigo simultaneamente. Amém? Que possamos darmos ouvidos à palavra de Deus. E naquele momento onde aqueles homens não estavam entendendo claramente o que Jesus estava trazendo para eles, ali eles estavam discutindo entre eles. No versículo 35 diz: assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. O reino de Deus é contrário a este mundo. Aquele que é o primeiro no reino de Deus será o último, e aquele que é o último será o primeiro, porque Deus, ele não vê como o homem vê. Porque ele sempre verá o coração, como ele fez com Davi. Ele viu um homem segundo o seu coração. Mesmo que alguém possa estar olhando para você e falar que você não tem condições nenhuma, porque olha para você fisicamente e não vê condições de estar tendo alguma ocupação, principalmente ocupação no reino de Deus, não se preocupe, porque Jesus não vê como o homem vê. Ele vê o coração, e ele estava ensinando o que deveria verdadeiramente estar nos seus corações. E ali, aqueles homens com certeza se envergonham, porque eles se calam ouvindo a Jesus. Jesus queria saber por que dentre eles disputavam quem seria o maior no reino de Deus. Ora, nós precisamos saber que no reino de Deus o maior é o único Deus, Criador dos céus e da terra. Os seus servos, aqueles que estão seguindo rumo a Jesus Cristo, que são chamados filhos de Deus, já não é o bastante ser chamado filho de Deus sem mérito nenhum? Porque nós somos salvos pela graça imerecida. E isso não é dom nosso, mas é dom de Deus, pela graça imerecida. Então, olha, estamos sendo privilegiados por isso. Amém? E ali Jesus, ele está trazendo na prática, como sempre. Ele pega um menino e ele coloca aquele menino diante deles. E aí Jesus traz este versículo: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas o que me enviou. Uma criança sempre está pronta a aprender. A criança ouve, e o que ela ouve é o que ela acredita que é a verdade. A verdade em Cristo nos liberta, porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra de Deus diz que se nós não formos como uma criança, não teremos condições de herdar o reino de Deus. Lá em Mateus, capítulo 11, graças te dou, Pai, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Quem são esses pequeninos? São aqueles que ele escolheu para serem os seus filhos, porque são aqueles que não podem discutir entre si qual é o maior, mas reconhece que o maior é ele, o grande é ele. Dessa forma que ele precisa nos ver como os seus pequeninos, como aquela criança, porque é assim é que o Senhor quer nos levar para os lugares
para pregarmos a palavra dele, e aquele que receber a cada um de nós receberá a ele mesmo. Então, que possamos estarmos dando crédito e ouvido à palavra de Deus, não nos preocupando se nós somos o maior ou o menor, não. No reino de Deus, todos são iguais. Mas aqui a palavra de Deus diz que o primeiro será o último e o último será o primeiro, porque o reino de Deus é contrário a este mundo. Amém? Fique com esta palavra, que Deus continue abençoando a sua vida rica e poderosamente, em nome de Jesus. Receba a palavra de Deus, entenda o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o sacrifício vicário. Ninguém teria condições de sacrificar-se a tal ponto de entregar o seu Filho único por amor a toda a humanidade em pecados. Mas Deus fez isso, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio sabendo que ele seria entregue aos homens para ser morto e depois ser crucificado, ser ressuscitado. Ele ressuscitou, ele está aqui agora, através do seu Espírito Santo, comunicando a cada um de nós que nós precisamos estarmos não discutindo quem é o maior ou quem é o menor, mas nós precisamos sermos como uma criança, estarmos dando crédito e ouvido à sua palavra, porque muitos ainda precisam receber esse evangelho e serem libertos e serem filhos de Deus. E para ser filho de Deus, precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Posso ouvir um amém? Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus. Muito obrigada por estar conosco até agora. Não é tempo perdido não, viu? É achado. E se tem alguém aí que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, que o faça agora, porque Ele te recebe em nome de Jesus e Ele está pronto a lhe dar um novo coração, um coração onde ele encontre arrependimento, porque ele é aquele que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne e abençoa e traz uma nova vida em Cristo Jesus. A partir daí tem esse que está aqui no nosso meio, o Espírito Santo de Deus, que estará convosco até a consumação dos séculos. Que você possa estar, curtindo, que você possa estar comentando, seu comentário é muito importante, e que você possa estar compartilhando esta palavra, que não é minha, mas que é do Senhor. Que você possa estar se inscrevendo no canal. E se o YouTuber, quando enviar esta mensagem para você, se o YouTuber não souber, não se preocupe, Jesus sabe onde você mora, porque Ele quer morar dentro do seu coração. E que você possa estar, em nome de Jesus, se ainda não entregou a sua vida a Jesus, que faça hoje, e que Jesus possa olhar para você e ver aquele pequenino que Ele ama tanto. Até a próxima oportunidade, se assim Jesus nos permitir. Receba o abraço, que não é meu, mas é do Espírito Santo. E seja aquecido, seja fortalecido, seja abençoado, seja reavivado pela palavra de Deus e preenchido pelo Espírito Santo de Deus através desse abraço. É pela fé, justo viverá pela fé. A paz do Senhor Jesus. Até um outro dia, se assim o Senhor nos permitir.